E aí, família, tudo bem com vocês? Deus abençoe sua vida. Estamos aqui em mais um Bora Crescer. E hoje, se você quer saber 5 segredos para o crescimento da sua igreja, da sua célula, fica comigo até o final, que eu vou contar para você tudo hoje. Mas não esquece, antes de qualquer coisa, vá lá, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para você receber todos os avisos quando um vídeo novo subir, quando uma aula ao vivo acontecer, você vai ficar por dentro de tudo aí, tá bom? Não esquece, já foi lá, se inscreveu? Ainda não? Cara, rapidinho, clica aí no botãozinho, se inscreva. E se você quiser também, puder abençoar a nossa vida, você vai divulgar esse canal para o maior número de pessoas possível. Aí você vai estar nos ajudando. Nós não cobramos nada para entregar o conteúdo aqui para você, mas só pedimos que você nos dê um feedback, nos dê um retorno, deixando um like ou se inscrevendo e comentando para a gente nos vídeos, se está sendo relevante para você. Também, se você quiser, deixe suas perguntas, suas dúvidas aqui nos comentários, que nós vamos estar respondendo para você, né, no decorrer aí dos próximos vídeos, ou talvez sugestões de conteúdo que você queira ver nos próximos vídeos aqui também. Você vai estar nos ajudando a potencializar aí o conteúdo no canal, beleza? Mas vamos lá. O grande desafio de todo cristão, de todo pastor, de todo membro, eu acho que é o desejo, né, de todo cristão, é ver a sua igreja local crescer. Por quê? A igreja local crescendo, nós podemos ver também o reino de Deus crescendo. Podemos ver pessoas avançando, pessoas chegando mais perto de Jesus. E sempre foi assim, né? Quando Jesus chegava, a multidão chegava com ele. E há um processo natural, aonde Jesus está, a multidão chegar junto, as pessoas chegarem. Uma igreja viva, uma igreja cheia da presença de Deus, ela vai atrair pessoas, isso é natural. Então, mas qual o segredo? O que a gente pode fazer? Antes de te entregar aqui os 5 segredos de crescimento explosivo, de crescimento relevante da sua igreja local, eu quero falar 3 coisas que todo pastor precisa saber. 3 coisas essenciais que todo pastor precisa saber. Primeiro, que nenhum pastor é maior que sua vida de oração. Nenhum líder é maior que sua vida de oração. Se a sua igreja não cresce, se sua célula não cresce, se seu ministério não cresce, talvez porque você tenha dedicado pouco tempo a uma vida de oração. Então consagre-se a Deus, a oração abre os céus, o Senhor gera intimidade com o Senhor, nós podemos nos conectar com Jesus de uma forma extraordinária. Então a oração simplifica tudo, a oração facilita tudo. Quando Jesus estava na terra, ele gastava muito tempo em oração. E por ele gastar muito tempo em oração, as coisas da terra eram mais fáceis de ser resolvidas para ele. O nosso problema hoje é que nós gastamos muito tempo tentando resolver os nossos problemas aqui da terra e pouco tempo em oração com o Senhor. Então gaste mais tempo em oração com o Senhor. Segunda coisa que todo pastor precisa saber, todo líder de célula precisa saber é: feche a porta dos fundos da sua célula, feche a porta dos fundos da sua igreja. Não tem como haver crescimento se você não estancar. Se a sua igreja é uma rodoviária, se a sua célula é uma rodoviária, as pessoas vêm, frequentam um dia, 2 e depois vão embora, fica aquela rotatividade muito grande. Então é preciso estancar isso. Também, o terceiro é: implante uma cultura de discipulado na sua célula, implante uma cultura de discipulado na sua igreja. Isso vai facilitar com que a porta dos fundos seja fechada na sua igreja. Então aqui 3 dicas rápidas, básicas, para você pensar a respeito desse assunto, para você pensar a respeito disso e já ir aí talvez estudando, lendo, buscando alguma coisa que possa te ajudar a saciar e sanar esse problema que é tão comum em muitas igrejas hoje. Bora então para os 5 segredos de crescimento explosivo aí da sua célula ou da sua igreja. A Bíblia diz que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que deveriam ser salvos. No livro de Atos você vai ler isso, né? Atos 2:47. E também a gente entende então aqui que o Senhor acrescentava. E aí entra a questão que eu estava falando um pouquinho antes da oração. Mas o primeiro segredo é: tenha uma visão dobrada. O que é ter uma visão dobrada? As pessoas se envolvem aonde elas sabem que tem uma visão. Você vai ver membros engajados, você vai ver discípulos engajados aonde há uma visão. Por que os discípulos de Jesus se comprometeram tanto com a mensagem de Cristo, com a visão de Cristo, a ponto deles dar a vida por Jesus? Porque eles realmente entenderam, eles compreenderam que Jesus não tinha simplesmente uma palavra, ele tinha uma visão de futuro.
Então tenha uma visão de futuro para a sua igreja. Os membros da sua igreja, eles precisam saber aonde a sua igreja vai chegar. Eles precisam saber aonde a sua célula vai chegar. Você quer ver uma célula que não cresce? É quando o líder não fala da multiplicação da célula. Ele não tem uma visão de multiplicação. E às vezes ele fica com medo de implantar uma visão de multiplicação, de dar uma data da multiplicação da célula, porque ele acha que ele vai gerar um mal-estar na célula, onde as pessoas elas vão ficar tristes, vão ficar chateadas porque a célula vai acabar. Não, a célula multiplicando, gente, é uma porta a mais do evangelho que está se abrindo para que mais pessoas conheçam Jesus. Eu não consigo entender um evangelho egoísta. E aí a gente precisa apaixonar os discípulos tanto pelo reino de Deus, por Jesus e pela mensagem, que eles vão desejar a multiplicação, porque desejando a multiplicação, eles vão poder alcançar mais pessoas, vai potencializar o reino de Deus para alcançar mais pessoas. Se você tem uma célula, você tem uma porta aberta, 2, contando com a sua igreja, de pregação do evangelho. Agora, se você tem 10, você já tem 11 portas abertas pregando o evangelho. Se você tem 20, são, né? Assim consecutivamente. Quanto mais células nós tivermos, mais possibilidades nós temos de levar pessoas até Jesus. E não é simplesmente sobre o fato de fazer a igreja crescer. E aí eu queria que você entendesse isso, né? Na nossa igreja nós implantamos a seguinte visão: nós não queremos ser a maior igreja da nossa cidade, nós queremos salvar o maior número de pessoas possíveis na nossa cidade. E essa é uma visão. Então, quando o membro da igreja ele entende, o discípulo ele entende essa visão, fica mais claro para ele saber por que ele está doando o seu tempo, por que ele está doando a sua energia, por que ele está abrindo a sua casa, por que ele está liderando uma célula, por que ele está discipulando e cuidando pessoas. É porque ele sabe da visão. A visão, ela vai comunicar o que nós esperamos do futuro. E não é um sonho, tá? Porque, assim, tem gente que fica delirando, tem um sonho, eu quero chegar a 10 mil igrejas, 10 mil membros na minha igreja. Espera aí, mas você já chegou a 100? Você já chegou a 200? Você já chegou a 300? Você já chegou a 1000? Então, a gente precisa ir escalando isso, né? Colocar alguns sonhos, alguns alvos, alguns objetivos e perseguir isso em oração, perseguir isso em planejamento, perseguir isso em organização. Então, a gente entende que nós aprendemos que grande parte do nosso futuro, nós precisamos imaginar como ele vai ser. E talvez nós vamos precisar de uma visão mais ampla do futuro. Então, se você não comunica a visão para a sua célula, se você não comunica a visão para o corpo de membros da sua igreja, para os seus líderes, o que nós vemos mais hoje, gente, acontecendo? Pastores cobrando produtividade da sua liderança sem ter uma visão. Aí você vai ver que, se você questionar o seu líder, por que você faz o que você faz? Ele não vai saber responder. Ele não vai saber dizer por que ele lidera, por que ele trabalha na igreja, por que ele faz o que ele faz na igreja. Ele não vai saber responder. Por quê? Porque não há uma visão clara, comprometida, não há uma visão estabelecida. O pastor não deixa clara essa visão, o líder de célula não deixa claro, o supervisor, enfim, né, todas as funções de liderança. E aqui eu estou citando várias funções eclesiásticas aqui, para você ir contextualizando de acordo com a sua realidade. Então eu vou falar muito aqui sobre pastorado, mas você também pode contextualizar se você é um líder de célula, um líder de ministério, um supervisor. Então você vai contextualizar de acordo com a sua realidade de liderança, tá bom? Então ter uma visão clara, e aí, se você é pastor, você precisa comunicar claramente a visão para a sua liderança. E a sua liderança precisa comunicar a visão para os seus líderes, para os seus liderados. Então, não adianta o pastor ter uma visão e o líder ter outra. Todos precisam caminhar debaixo da mesma visão de futuro. E aí, claro, né, nós vamos perceber que ao longo do tempo, os resultados eles vão confirmando se nós estamos no rumo certo, se nós estamos liderando da forma correta, tá bom? Uma pergunta para você fazer para si mesmo: o que eu preciso parar de fazer e o que eu tenho que começar a fazer agora mesmo para que a minha igreja ou os meus líderes tenham clareza da visão que eu estou liberando sobre a igreja? Porque às vezes você pastor, pode estar dizendo assim, eu falo tudo que precisa ser feito na igreja, eu comunico o que precisa ser feito na igreja. Beleza, você pode até comunicar, mas a questão não é essa. A questão é se entrou no coração, se eles compraram a visão, se eles têm clareza de visão. Então, uma dica é: pergunte para os seus liderados se eles têm clareza da visão da igreja.
Se eles não têm, faça uma reunião. Não é uma reunião para você falar, mas para ouvir. Constrói essa visão juntos, sabe? Sentem, dialoguem, conversem, ouça a sugestão dos seus líderes do que precisa melhorar na sua igreja. Beleza? Então, primeiro segredo para o crescimento é tenha uma visão clara de futuro. Se você não tem uma visão clara de futuro, aí já dizia, né, eu sempre falo isso nos treinamentos, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, se você não tem uma visão clara de onde você quer chegar, seus líderes vão pegar qualquer caminho porque eles não sabem a clareza daquilo que você quer comunicar. Segundo segredo para o crescimento da sua igreja ou da sua célula: peça e esteja preparado para receber, né? Peça para Deus em oração, peça para Deus mandar pessoas, como nós citamos Atos 2,47, que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja as pessoas que precisam ser salvas. Então peça ao Senhor, né? A gente tem lá Lucas 10:2, onde vai falar sobre grande é a seara, poucos são os trabalhadores, rogai ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores para a sua seara. A gente pode pedir ao Senhor, tudo bem, não é errado pedir, é até recomendado pedir. Jesus mesmo disse, pedir, dar-se-vos-á. Mas a questão não é essa. A questão é se nós estamos preparados para receber o que nós estamos pedindo. Você está pedindo almas para a sua igreja, mas você está preparado para recebê-las? Eu lembro de um trabalho feito pela ETMQ no início da implantação da Escola de Treinamento Missionário pelo pastor Paulo César, e eles visitavam as igrejas e as regiões, e eles faziam um trabalho evangelístico, né, de porta em porta, com um trabalho chamado Ame Sociedade e Ore por Ela. E aí, acompanhando os relatos, né, a gente percebeu o seguinte, que isso foi feito também na nossa igreja. Algumas igrejas recebiam lá 500 contatos de vizinhos, pessoas ao redor da igreja, e alguns deles pedindo visita nos lares, alguns deles pedindo curso bíblico, alguns deles pedindo oração, e os alunos no final daquela semana entregavam ao pastor da igreja todos aqueles contatos, aqueles pedidos de oração. Muitos deles não foram atrás dessas pessoas, nem sequer foram visitá-las, nem sequer foram lá fazer a oração que eles pediram ou até mesmo o curso bíblico que eles pediram. Eles perderam a oportunidade. Então não adianta a gente pedir se nós não estamos preparados para receber. Mas por que eles não foram? Porque não estavam preparados para receber aquilo que eles estavam entregando. Então o segredo é estar preparado para receber. Então, pastor, se você está pedindo almas na sua igreja, tenha uma boa base de consolidação, tenha uma boa base de discipulado, tenha uma boa base de recepção, saiba quais são as pessoas que estão entrando na sua igreja, que de fato estão visitando a sua igreja. Talvez aí hoje tem tantas formas de você fazer isso. Você pode ter uma recepção qualificada, um formulário de visitante, entende? Você pode fazer de N formas possível, mas esteja preparado para receber. Você está orando, né? Você não pode simplesmente ficar pedindo que as pessoas orem se você não estiver orando. Então, tudo é a questão de prática e não simplesmente de falar, porque as pessoas não vão seguir você como líder por aquilo que você está falando, elas vão seguir você como líder por aquilo que você está fazendo de fato. Então, se você pede para a igreja orar e você não ora, tem um problema, a igreja não vai orar. Se você pede para a igreja evangelizar e você não está junto ativamente no evangelismo, não vai rolar. Se você pede para a igreja, até mesmo às vezes a hipocrisia ela começa na gente quando, por exemplo, nós estamos no culto e aí entra, vou pegar um exemplo clássico aqui, tá? Mas digamos que o líder do louvor, ele está lá, o ministro de louvor, ele está lá dizendo para a igreja, olha, cante comigo, igreja, levante suas mãos, agora aplauda o Senhor, declare isso, tá? E ele está ali interagindo com a igreja e pedindo para a igreja interagir com ele no momento do louvor. Beleza, isso é top e a igreja vai junto. Mas onde cai o descrédito? É quando o dia que ele estiver sentado na igreja e a outra pessoa estiver ministrando e essas pessoas pedirem para fazer a mesma coisa e ele não levantar as mãos e ele não declarar e ele não fizer, então de fato é uma hipocrisia, porque ele pede para fazer uma coisa e ele de fato, quando tem a oportunidade de fazer, ele não faz. Então as pessoas, na próxima vez que ele for ministrar, quando ele pedir, levante suas mãos, quem vai levantar a mão? Alguns vão levantar, mas a maioria vai olhar e falar, cara, peraí, quando você está ministrando, você pede para levantar a mão, mas quando você está sentado na frente adorando, você não levanta? Então, entende isso, que as nossas ações falam mais do que as nossas palavras.
E da mesma forma, a gente, como pastor, a gente precisa ser verdadeiro, a gente precisa ser honesto, a gente precisa ser realmente transparente, a gente precisa viver aquilo que a gente prega. E se a gente não está vivendo o que prega, é melhor não pregar, porque as pessoas elas vão olhar para a nossa vida, né? Às vezes a gente pede para as pessoas simplesmente fazerem campanhas de oração, mas nós não entramos junto nas campanhas de oração, né? Então a gente precisa realmente nos colocar à disposição e estar preparado. E aqui algumas coisas que eu vou falar para você, né? Você precisa preparado para receber aquilo que Deus está mandando. Então, primeiro, você tem cadeira suficiente para Deus mandar pessoas para a sua igreja? Mas eu tenho 250 cadeiras e eu estou orando por 1000. Ok, mas você está disposto a abrir 4 cultos para 250 pessoas na sua igreja? Beleza. Você tem estacionamento? Se você não tem estacionamento na sua igreja, você tem alguém cuidando dos carros na rua enquanto as pessoas estão dentro da igreja participando do culto? Por quê? E dentro dos carros lá que você está cuidando, você tem uma equipe qualificada? Você tem pessoas suficientes para cuidar de todos os carros que vão chegar na sua igreja? Isso é interessante. Você tem colaboradores ou você tem voluntários que te ajudam na manutenção, na limpeza, no cuidado do prédio da igreja? Segunda questão, você tem recurso financeiro para investir na sua igreja? Se você não tem, comece a orar sobre isso. Qual é a aparência da sua igreja? Gente, as pessoas não gostam de ir num lugar feio, mal cuidado, sabe? Poluído de imagem. Às vezes você entra numa igreja que tem de coisa escrita nas paredes, de banner pendurado, de tanta coisa que aquilo chama tanta atenção que as pessoas perdem o foco do culto. Muitas vezes elas ficam lendo o que está escrito naquilo. Então, tenha cuidado de realmente a aparência da sua igreja ser uma aparência boa, bacana, bonita, um lugar gostoso de estar, cheiroso, sabe? Porque isso vai acolher melhor as pessoas. Ninguém gosta de ir num lugar abandonado, sucateado. Então, e às vezes isso fala também muito da nossa vida espiritual, né? Se nós não cuidamos da nossa vida espiritual, nós também tendemos a não cuidar das coisas de Deus, tá bom? A pregação, pastor, a pregação precisa ser objetiva, não precisa ser uma pregação muito estendida, né? Mas uma pregação que chame a atenção, que engaje, que as pessoas realmente se conectem com a gente. Aí a gente precisa às vezes abrir mão do crentez, porque você vai estar recebendo visitante, você tem que abrir mão do crentez, né? Daquela linguagem vaso, enfim, daquelas linguagens que só a gente entende, né? Nossa gíria, Outra coisa também é cuidar da aparência pessoal. Não adianta ir todo, né, o Ministério de Louvor lá todo avacalhado, né? Avacalhado é uma expressão que a gente usa aqui para quem não se cuida, que está de qualquer jeito, né? Então, talvez vai todo errado, pelo menos, né, camisa amarrotada, enfim, tênis sujo. Tem que estar alinhadinho, limpinho, arrumadinho, cheirosinho, né? Essas coisinhas são básicas da higiene pessoal, né? A minha avó, no tempo antigo, ela dizia assim: olha, meus filhos, vocês têm que ser aciado, né? Aciado era dizer uma pessoa que se cuida, uma pessoa que realmente está com a aparência. Você não precisa ser bonito, mas pelo menos esteja limpinho, esteja cheirosinho, tá bom? A aparência pessoal fala muito. E muitas outras coisas, ter um ministério infantil ativo e tantas outras coisas, tá? Eu só estou pincelando algumas delas aqui para você pensar a respeito disso. O terceiro segredo para o crescimento traga gente nova. Não tem como crescer a sua igreja se você não trouxer visitante. Aí você vai poder fazer N estratégias de crescimento de visitante. Você pode realmente fazer o culto do amigo, você pode fazer lar de salvação, casa de paz, você pode fazer culto simultâneo, enfim, você pode usar N estratégias para trazer os visitantes tanto para a sua célula quanto para a sua igreja, tá? Mas é importante ter isso. Gálatas 6:7 diz: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Um princípio que já foi testado e que será sempre verdadeiro. Se você convidar 5 pessoas, não espere que alguém apareça. Mas se você convidar 100 pessoas, alguém vai aparecer, né? Então, às vezes, a gente fica... E aí, na célula, a gente já ficou comprovado, mais ou menos, né? Não é regra isso, tá? Às vezes pode acontecer de você convidar 10 pessoas e nenhuma vir, mas normalmente, quando você convida 10 pessoas, pelo menos uma vem na sua célula. Então, aí é fato de você realmente se esforçar, buscar e correr atrás e convidar pessoas, tá bom? Como que a gente pode convidar pessoas? O famoso
boca a boca, né? Realmente por relacionamento, colega de trabalho, familiar, amizade, pessoas que encontramos na rua. Podemos convidar através de e-mails, né? Podemos usar, por que não usar a mala direta? Aí tem gente que tem igrejas que tem canais de televisão, canais de YouTube, lives, tem o site da igreja que vai fazer esse trabalho, tem pessoas que têm programa de rádio, tem aqueles anúncios de jornal, enfim, como usar a mídia, Instagram, Facebook, enfim, tudo vai depender também do seu orçamento, né? Daquilo que você está disposto a investir. Hoje em dia tem até a questão do tráfego pago que você pode investir para que a sua igreja seja conhecida na sua região, no seu bairro, na sua cidade, enfim, né? Tudo isso é possível. Beleza? Até aqui tudo bem com você? Deixa aqui sua pergunta, deixa aqui seu comentário se esse conteúdo está sendo relevante. Comenta pra gente aí, nós queremos saber se está abençoando você. Se está abençoando você, você pode ser um agente de transformação na vida de outras igrejas, de outros ministérios. Compartilha esse vídeo, por favor, compartilha esse vídeo. Nós estamos aqui, o intuito é abençoar e compartilhar, tá bom? Quarto, né? O quarto segredo aqui é retenha a maior parte dos visitantes. Aí é o segredo, não basta você realmente trazer pessoas, você precisa aprender a cuidar dessas pessoas que você está trazendo. Aí você vai fazer a consolidação, reter as pessoas no cuidado, no amor, enfim, né? Tem várias formas como isso. Uma das principais delas é através da célula. A célula é excelente ferramenta para cuidar, para apacentar, para realmente reter os visitantes, para que eles possam ter novas amizades e se comprometer. Isso realmente, porque a célula vai servir pelo menos 3 propósitos, tá? O primeiro deles é que eles serão um campo de treinamento, lá a célula vai ser um campo de treinamento para os futuros líderes da igreja, tá? Ela também vai gerar pessoas de fé que vão trabalhar no meio da congregação e ela também vai vamos usar assim, enviar, né? Catapultar aí pessoas que vão realmente impactar o mundo, convidar novos amigos, trazer novas pessoas para o reino de Deus, tá bom? Como que a gente pode reter isso? Como que nós podemos reter? Talvez aqui, produção, acho que o conteúdo mais relevante que a gente já trouxe aqui sobre célula e sobre crescimento de igreja nos últimos tempos, hein? Se eu fosse você, não desprezava esse conteúdo e ficava atento e compartilhava com o maior número de líderes e pastores que você puder. Como que a gente pode, então, reter os visitantes? Dando um telefonema nas primeiras 48 horas, falando, olha, muito obrigado pela sua visita, você esteve na nossa igreja no domingo, nós queremos agradecer a confiança de você estar conosco, nos sentimos muito honrados pela sua presença e tal. Enfim, faz um convite ali por telefone. Depois você vai acionar essa pessoa, né, para um curso bíblico, para um discipulado, por uma consolidação. Você vai chegando através de relacionamento. Mas um telefonema, uma visita pessoal na casa, se assim combinar antes, lógico, combine antes com antecedência essa visita, e várias outras formas de você contatar essa pessoa pós-culto, né? Vamos lá. Quinto e último, então, equipar e motivar as novas pessoas. Gente, tem muitas igrejas que elas ficam cobrando demais os cristãos mais antigos, com 10, 15, 20, 30 anos de fé, para que eles tragam visitante. E sabe por quê? Eles até querem, eles até têm vontade de trazer visitante para a igreja, mas eles não conseguem mais. Por quê, pastor, que eles não conseguem mais? Porque eles só vão em casamento de crente. Eles só vão em festa de aniversário de crente, em festa de 1 aninho de crente, em chá de bebê de crente. Eles só vão em lugares, em festas de crente, porque nesses 10, 15, 20 anos, todo o círculo de amizade deles mudou. Eles deixaram de andar com pessoas que não são cristãs e passaram a andar mais com pessoas cristãs. Ok, isso é um problema? Não, tudo bem por isso, né? Mas então não espere que essa pessoa traga visitante. O que você pode esperar dele? Que ele ajude a cuidar dos novos que estão chegando. Então, às vezes, a gente fica cobrando de uma pessoa que ela não pode entregar aquilo mais. Então,
Então coloque ele para cuidar dos novos, compartilhar as experiências, compartilhar aquela fé sólida que manteve ele por 10, 15, 20, 30 anos de fé, que ele possa transmitir. Aí entra o que Paulo falou a Timóteo, o que você recebeu de mim, né? E transfere a pessoas fiéis que também sejam capazes de ensinar a outras pessoas. E aí esse é o segredo, tá bom? Mas como equipar então? Prepare série de mensagens que vão trazer conhecimento, que vão trazer ferramentas, preparação para a equipe, para a sua equipe de liderança ou para os seus liderados, tá bom? Faça alguns cultos ou treinamentos em dias específicos para capacitá-los. Tenha uma escola de líderes ativa, né? Tenha uma escola de treinamento ativa. Tenha cursos na sua igreja que vão fomentar o crescimento e a maturidade cristã. Quando a sua igreja está começando, tem uma coisa que é importante, tá? Algumas pessoas, elas tendem, por exemplo, nos feriados, alguns membros da igreja, eles tendem a visitar seus pais, suas famílias. Então, evite de marcar coisas em feriados, treinamentos. Eu sei que para você pensa assim, meu Deus, é o melhor dia, porque as pessoas vão estar livres, elas não vão estar trabalhando nesse dia. Mas tenta fragmentar esses treinamentos, talvez em 2 ou 3 etapas, e aproveite alguma noite livre para você fazer, porque se você mata o feriado dessa pessoa, talvez é o único dia que ela tem de visitar sua família, visitar os seus pais. Então a gente precisa trazer o equilíbrio também para que os nossos liderados eles tenham tanto a vida social, eles não se afastem da família para viver somente o ambiente de igreja, mas eles também tenham vida dentro e fora da igreja. Né? A igreja é um lugar extremamente necessário para a gente, mas se nós matarmos os relacionamentos que eles têm fora da igreja, a gente vai acabar isolando, né, completamente eles da possibilidade de evangelizar, de ganhar novas pessoas para o Senhor. Então fica esse alerta aqui para você ter esse cuidado. Quais são os melhores dias para um evento, né? Apesar de ser feriados seculares, são esses dias, a gente precisa ter o cuidado. Então, por exemplo, um feriado aqui no Brasil, interessante, vai lá. Dia da Independência, tá? Dia da Independência, vamos lá. É um feriado que dá para marcar um treinamento? Dá. Dia dos Pais, é um feriado que dá para marcar um treinamento? De jeito nenhum. Você vai tirar as pessoas do convívio da família? Dia das Mães? Não. Entendeu? Natal, de jeito nenhum. Que mais? Então, você precisa qualificar os feriados que você pode aproveitar. Tem feriado que dá para aproveitar, tem feriados que não dá. Então, tem que ter esse equilíbrio, tá bom? Tem que ter esse equilíbrio. Pratique o reconhecimento com seus liderados, né? Reconheça, valorize aquilo que eles estão fazendo. E aí sim você vai ganhá-los para você, caminhar com você. Seja alguém capaz de reconhecer os acertos, né? Não só de ver erros, mas também de ver os acertos que cada um deles tem dentro do seu ministério, a relevância na sua igreja, tá bom? O que mais aqui? Eu acho que é isso, gente. Basicamente aqui, para você entender esses princípios, né, de crescimento, eu acho que são esses aqui. Se você tiver mais alguma dúvida, deixa nos comentários para mim, que daí a gente vai trazendo nos próximos episódios aqui do Bora Crescer, a gente vai trazendo também convidados, vai trazendo pessoas que vão nos ajudar a complementar tudo isso que eu estou falando aqui para você. Então, parece muita informação, mas é necessário, tá? É necessário de você pensar. Às vezes a gente quer crescer, quero crescer, minha célula precisa crescer, mas nós não estruturamos a nossa igreja, não estruturamos a nossa célula para o crescimento, tá bom? Eu quero te fazer um convite agora. Você gostou desse conteúdo? Deixa o like aqui. Mas o convite é o seguinte, dia 9 de novembro, eu vou estar fazendo uma aula top, uma aula épica, uma aula incrível, e eu vou abrir a caixa preta das células. O que é isso, pastor Márcio? O que é abrir a caixa preta da célula? O que significa isso? Eu vou te contar o que ninguém te falou, do que você precisa saber para implantar células na sua igreja. Porque tem muita gente que acha que é só começar a fazer reunião, e não é. É só começar a treinar os líderes, também não é. Então tem muita coisa que você precisa fazer para preparar a igreja, para receber as células, para começar a implantação das células, para transicionar a sua igreja para a visão celular. Tem muita coisa que você precisa fazer e que a maioria das pessoas não contam. Por quê? Eles vão dizer, olha, faça isso, faça aquilo, te jogam um monte de ferramenta
E a verdade é que a gente às vezes nem sabe o que fazer com essas ferramentas e nem sabe por onde começar. Nessa aula eu vou te contar tudo o que você precisa saber para poder aplicar célula na sua igreja local. Tá bom? Reserva aí dia 9 de novembro, às 20 horas. Essa aula é um grupo fechado, não é para todo mundo, não vai ser aberta aqui no canal, vai ser num grupo fechado. E então lá a gente vai realmente contar esse segredo. E essa aula vai ser única, porque eu não vou fazer outra aula igual a essa. Eu te garanto isso. Eu não vou fazer outra aula igual a essa. Então aproveita a oportunidade, se inscreve, tá? Vai ter talvez aqui na tela um QR Code, você pode se inscrever por esse QR Code, ou até mesmo na descrição desse vídeo, o link para inscrição dessa aula, que nós vamos chamar aí, então, de Abrindo a Caixa Preta das Células, tá bom? Você é pastor, entra rapidinho, tá? Entra lá, se inscreve, garante sua vaga. Você é líder de célula ou membro e você gostaria que o seu pastor participasse, encaminhe o link para ele ou encaminhe essa aula, esse podcast aqui para ele entender tudo que a gente falou aqui. E isso aqui que eu falei aqui não é nada comparado com o que eu vou abrir nessa aula épica. Então, eu te espero lá, tá bom? Te espero no dia 9 de novembro, a partir das 20 horas. Não chegue atrasado, pegue papel e caneta, porque tem muita coisa que você precisa saber para implantar células na sua igreja. Qual o custo disso, pastor Márcio? 0,800, não vai ser cobrado nada, porém é para um grupo seleto, não é para qualquer um, tá bom? Então vai lá, garante sua vaga e eu espero você. Clica no link e vamos estar junto nessa aula que vai ser incrível, abrindo a caixa preta das células, vai ser muito top. Tá bom? Gente, eu fico por aqui. Até o próximo Bora Crescer. Que Deus abençoe sua vida. Compartilhe esse vídeo. Eu estou enchendo a sua paciência pedindo isso para você, mas não custa nada, é de graça, é só o seu esforço de compartilhar. Então, eu vou te pedir agora, pega aí, clica em compartilhar, copia o link desse nosso podcast, dessa nossa transmissão, copia o link, vai lá, joga no grupo do WhatsApp da sua igreja ou compartilha com alguns amigos que você entende que é relevante esse conteúdo para eles, tá bom? Deus abençoe, até o próximo Bora Crescer. Valeu, é nóis!